Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Saúde e fé, paz total em Jesus Cristo. Me chamou muito a atenção e continua me chamando a atenção o que Pedro escreve em sua carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. E eu não poderia deixar de passar para vocês essas palavras, esses alertas, e que nós devemos ter muito cuidado. Talvez você não saiba, mas existe um leão que ele vive assim, circulando você, fica me circulando, para que nós possamos ficar com medo. Um leão, né? Imagina só, um leão que está ao nosso redor. Então esse leão, ele fica com a pata dele querendo nos atingir, com a boca aberta, querendo nos engolir. E esse leão, ele é, na palavra de Deus, você tem aqui Pedro falando que ele, na verdade, ele quer nos destruir 24 horas. E eu vou falar para vocês que esse aqui não é o leão, o rei da tribo de Judá. Esse leão aqui, ele quer destruir os seguidores de Jesus Cristo. Então observem bem o que eu vou ler para vocês, tá? Capítulo 5, versículo 6. Essa primeira carta que Pedro escreve. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo. O tempo certo de Deus é esse texto aqui, que tanto nós ouvimos falar: calma, deixa chegar o tempo de Deus. Calma, que ainda não chegou o tempo de Deus na tua vida. Esse é o texto que muitas pessoas falam e não sabem que está aqui, olha, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo, no tempo devido. E diz mais: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, a minha ansiedade, a sua ansiedade. Pedro diz: pode lançar sobre Deus, porque ele tem cuidado de você e de mim. E aí entra o perigo, né? Aqui nós temos a primeira parte que Pedro diz: Deus cuida de você. Deus não vai deixar você sozinho em nenhum momento. Mas Pedro diz: você não pode brincar. Você não pode dar espaço a esse leão devorador que quer prejudicar você, quer me prejudicar, quer atacar sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua mente. Deus antes diz: não fiquem ansiosos, eu cuido de vocês. Não tenham medo desse leão. Porque aqui no versículo 8 do capítulo 5 da carta 1 Pedro diz assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa destruir, esmagar, devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes aonde? Na fé em Jesus Cristo. Sabendo que os irmãos que vocês têm, irmãos, em todo o mundo, e diz assim, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todo mundo está igualzinho a nós que estamos aqui. Muitas pessoas podem não demonstrar, mas aqui Pedro diz: fiquem certos que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando por essas mesmas dificuldades e provações. Então nós temos que nos apegar em quem nos dá a vitória. Temos que ter a certeza que com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo, nós temos a tranquilidade que, mesmo sabendo que tem um leão juntinho de nós, ele não vai fazer nada. Da mesma forma que ele não fez lá com Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Um abraço, que Deus nos abençoe.